E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixem o like e se inscreva no canal. Hoje nós iremos falar sobre o Mercedes T80. Uma máquina à frente do seu tempo. Contextualização histórica. O Mercedes-Benz T80 é um automóvel de 6 rodas. Foi desenvolvido e desenhado por Ferdinand Porsche para Mercedes-Benz. Ele foi construído em 1939 e tinha um grande objetivo de se tornar o carro mais rápido do mundo. Mas nunca foi usado por causa do início da Segunda Guerra Mundial. Na época em que o Mercedes T80 foi criado, estava tendo as disputas entre as maiores potências mundiais, que competiam para demonstrar qual país tinha melhor tecnologia e era mais desenvolvido. Nesse tempo a Alemanha não ficou de fora e evoluiu bastante na questão de automobilismo. E isso acabou gerando uma disputa dentro da própria Alemanha, entre a Mercedes-Benz e a Auto Union, que faziam disputas tanto em corridas e como nos recordes de velocidade, nos quais ficaram conhecidos como flechas de prata. O Mercedes T80 foi criado para ser o melhor de todos, tanto em corridas e como em recordes de velocidade. Design e características do Mercedes T80. O Mercedes T80 pesava 2.898 kg e tinha mais de 8 metros de comprimento. Tem 3 eixos. O seu eixo dianteiro é usado para a direção e os 2 eixos traseiros são utilizados para a condução. O T80 tinha pneus feitos pela Continental, com um diâmetro de 1.160 mm. Que foi testado várias vezes em velocidades extremas, como 700 km/h sem danos. A carroceria do T80 era feita em alumínio que ajudava na aerodinâmica e no peso. Tinha um capô bastante baixo e paralamas arredondados para alojar as rodas e a traseira longa. Na metade da carroceria estão 2 pequenas asas, que dão ao carro força decente e asseguram estabilidade. O Mercedes T80 tinha um motor DB603 V12 de 44,5 litros de cilindrada. Cilindros invertidos dos cabeçotes ficavam na parte de baixo do motor e com injeção mecânica de combustível. O motor DB603 teve sua cilindrada aumentada para o T80, pois derivava do famoso motor de avião DB601. Além disso, o DB603 era o motor V12 com maior cilindrada em produção na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O DB603 montado neste automóvel era o terceiro protótipo desta série e teve a sua potência aumentada para 3.000 cavalos. O motor trabalhava com uma mistura especial de álcool metílico 63%, benzeno 16%, etanol 12%, acetona 44%. Nitrobenzeno 22%, gasolina de aviação 2% e outros 4%, com injeção de água metanol MW para arrefecimento, aumentar a compressão e evitar a autoignição. A potência era transmitida para as 4 rodas traseiras, por meio de um conversor de torque hidráulico com uma única velocidade. Para manter a tração, o Mercedes T80 tinha um dispositivo mecânico anti-spin control, ou seja, evitava a patinagem das rodas. Este dispositivo, quando detectava que havia rodas girando mais depressa que outras, e reduzia a quantidade de combustível que ia para o motor, evitando a perda de controle. O objetivo de ser o carro mais rápido do mundo. Hans Tacke seria o piloto do T80 ao longo de um trecho especial da Reichsautobahn em Berlim-Halle-Leipzig, que passava ao sul de Dessau. A data para a Record Watts, a semana do recorde, foi marcada para janeiro de 1940, mas a guerra começou no dia 1 de setembro de 1939, impedindo assim que o T80 batesse o recorde. Em 1939, o automóvel recebeu de Hitler o apelido de Schwarzer Pássaro Preto e era para ser pintado nas cores nacionalistas da Alemanha. Mas como o evento foi cancelado, o T80 foi guardado e nunca chegou a andar. Após a guerra, o Hilton Mobile Special chegou à velocidade recorde de 634 km/h em 1947.
velocidade que era 116 km por hora mais lenta que os 750 km por hora para o qual o T-80 tinha sido projetado. Foi preciso esperar até 1964 para Art Arfon chegar aos 875 km por hora no Green Monster movido a motor a jato, para superar a velocidade que era objetivo do T-80. Construção e legado. O seu design diferenciado é um dos fatores mais importantes deste carro. A Mercedes-Benz teve que fazer muitas alterações para chegar nesta obra de arte. O Mercedes T-80 tem esse design por causa da downforce. Para quem não sabe, downforce é a força resultante, levando em consideração o peso da linha, a resistência à penetração do solo e a força aplicada na linha. A área frontal do T-80 era projetada para ter mais downforce. Logo em seguida tinha essas duas asas responsáveis pelo controle do carro e para cortar o vento. No entanto, o início da Segunda Guerra Mundial impediu que o T-80 fizesse a tentativa de recorde. Na verdade, os toques finais do veículo não foram concluídos e, por isso, ele nunca foi usado em pistas, que era o seu objetivo. Depois que a tentativa de recorde foi cancelada, o T-80 foi encostado. No final de fevereiro de 1940, o motor DB603 foi removido e o veículo foi armazenado em Kärnten, na Áustria. Durante a guerra, o Mercedes-Benz T-80 era desconhecido fora da Alemanha até ser descoberto pelos aliados após a guerra. Felizmente o T-80 sobreviveu ao conflito relativamente incólume. E foi, posteriormente, transferido para o Museu Mercedes-Benz em Stuttgart, onde está em exposição permanente na ala dos Flecha de Prata, carros de corridas e lendários carros de recordes. Infelizmente para os fãs de carros, só a carroceria do Mercedes T-80 está em exibição, pois o seu motor está guardado no armazém do museu. Naquela época era normal ter alguns carros de corridas que usavam 6 rodas, alguns com 4 rodas na frente e 2 atrás. Ou alguns com 2 rodas na frente e 4 atrás, ou até mesmo outros que tinham rodas duplas. Se vocês quiserem um vídeo só sobre esses carros de 6 rodas, é só escrever nos comentários, eu leio todos eles. A tração do Mercedes T-80 era nas 4 rodas traseiras através de um conversor de torque. O carro tinha um controle de tração mecânico para evitar que o carro tivesse problemas de dirigibilidade. Em 1938, a Auto Union construiu um carro para provas de subida de montanha. Este carro com 6 rodas, sendo 2 por lado no eixo traseiro que propiciavam uma tração melhor neste tipo de corrida. Foi uma combinação especial do velho tipo C e do novo tipo D, que era um grande motor de 16 cilindros. Para quem não sabe, a Auto Union foi uma fábrica alemã de automóveis fundada em 1932, durante a Grande Depressão, com a união de 4 fábricas: a Audi, a DKW, a Horch e a Wanderer. Em 1969, o grupo ganhou a participação da NSU, que mais tarde passou a se chamar apenas Audi. Agora voltando para o Mercedes T-80, o seu legado é incrível, pois marca uma era muito importante sobre o automobilismo. Por causa das inovações tecnológicas, o Mercedes T-80 é o carro mais lendário do mundo, mas infelizmente nunca foi testado, deixando uma dúvida imensa sobre a sua velocidade final, a qual nunca saberemos, a não ser que a Mercedes tenha vontade de testar essa lenda do automobilismo, que é algo que eu duvido muito, pelo fato de ser quase impossível. Conclusão. Nesse vídeo a gente aprendeu que a Mercedes é uma ótima fabricante de carros. Mas quando fez o seu melhor carro, ele nunca foi usado em nada. E que a Audi também sabe fazer carros de escalar montanhas. E você aprendeu um pouco mais sobre a história do mundo automobilístico. Se vocês quiserem mais vídeos legais e interessantes sobre carros, é só se inscrever e ativar o sino, assim você vai receber uma notificação quando os vídeos forem enviados. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, deixem sugestões de vídeos nos comentários.
Até a próxima. Fui.